Nossa Gente. Apresentação: Daniela Lemos. Bom dia, tá começando mais um Nossa Gente nessa manhã de sábado aqui na CBN. O Nossa Gente, que é aquele programa aqui nas manhãs de sábado que quer trazer para você projetos inovadores, transformadores, trajetórias de vida que se destacam nas nossas regiões, pessoas que têm a contribuir para de alguma maneira provocar transformação na gente. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que é muito bacana, que é a ecoterapia. Mas para chegar na ecoterapia e no trabalho da Associação Ecoterapia Vassoural de Pontal, pertinho de Ribeirão Preto, para chegar nessa história a gente vai falar também da história de vida da empresária pecuarista Beatriz Biagi Becker, a Bia Biagi, como ela é mais conhecida, que tem tudo a ver, desde a infância, com cavalos. E é ela quem vai contar pra gente como é que começou essa relação e como é que essa relação foi se desenvolvendo ao longo dos anos, a partir de agora. Bia, bom dia para você. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo. Bom dia, Daniele. É um prazer estar aqui no seu programa. Realmente, uma oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu já comecei dizendo, Bia, que você tem uma relação que é dos tempos de criança com os cavalos, né? Você é de uma família de fazendeiros, de pecuaristas, mas o cavalo entrou em que momento? Aí, quando você tem uma primeira lembrança que você fala, eu lembro que foi aqui que eu me apaixonei por esse animal? Olha, Daniela, eu realmente nasci nessa região, de Ribeirão Preto, e meu pai nasceu em Pontal, e ali meu pai ele se considerava um produtor rural, e fui criada ali na fazenda, onde existia uma tropa muito grande que trabalhava na fazenda. E eu adorava, eu lembro que eu tinha bem pequenininha mesmo, eu sempre fugia para o curral para acompanhar aquele trabalho todo, e ainda peguei, para você ter uma ideia, uma época que ainda se puxava cana com burros. Olha. Você imagine, você entendeu que eu não vou denunciar, não vou denunciar a minha idade, tá? Mas você pode imaginar. Então, é uma relação que eu acho que a gente nasce com ela, porque eu tenho vários irmãos e acho que, assim como eu gosto, ninguém gosta tanto, e então foi essa relação. Eu acho que os cavalos foram uns terapeutas para mim desde pequena, para minha formação, Eu tive toda uma trajetória, estudei e entrei na zootecnia em Jaboticabal, e lá conheci meu futuro marido, onde também amava os animais e principalmente os cavalos. Fizemos uma relação muito importante, uma parceria muito importante com a criação e com o desenvolvimento. Sempre tive muita vontade de selecionar, sempre fui, acho que, uma criadora nata, Eu gosto de criar, Mas é verdade, Bia, me corrija se eu estiver enganada, mas que havia uma resistência, não sei se do seu pai no início, de que você não se tornasse uma criadora de cavalos? Por um momento ele resistiu a isso? Sim, eu acho que é até um caso meio cultural, porque meu pai é filhos de imigrantes, Daniela? Então, é aquela coisa de que cavalo poderia ser um supérfluo que não nos permitia, que a gente prosseguisse nessa criação. Mas quando eu entrei na faculdade, ele falou: não, minha filha, eu acho que agora, se você provou que você gosta mesmo, então você vai poder começar a criar cavalos. E foi assim que eu comecei, selecionando devagarzinho.
E foi desse jeito. Mas houve sim uma resistência da própria família por achar que aquilo poderia. A família não era, vamos dizer, o objetivo da família, né? Nós éramos produtores rurais e não era, a criação de cavalo não era o negócio da família. Você que acabou enredando por esse lado. Você começou criando manga larga, né? Você é uma das principais criadoras de manga larga do Brasil. Eu comecei a criar manga larga, porque meu pai tinha muitos amigos aqui em Orlândia, você entendeu? Que já eram criadores tradicionais, né? E tudo, foram as famílias que trouxeram manga larga aqui para São Paulo. Então, a influência foi grande e eu comecei pelo manga larga, que eu estou muito feliz com ele. Começou e está até hoje com o manga larga. Eu tenho outra raça também, a raça crioula, né? Que também é paixão por cavalos, né? Então, eu tenho essa raça que eu tenho assim muita admiração, né? Pelo povo do Rio Grande do Sul, né? Que ama esse cavalo e realmente também tenho poucos, mas a gente também cria crioulos. Você falou no comecinho da nossa conversa. E agora você tocou de novo na questão da paixão por cavalos, mas você usou um outro termo para se referir a eles, de que eles eram, desde muito cedo, uma terapia para você. E que isso depois vai pautar a sua vida para o incentivo à ecoterapia, para o financiamento a tratamentos através da ecoterapia, que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas eu queria que você contasse, assim, na sua vida pessoal, na sua relação com os cavalos, o que você sentia que era terapêutico nessa troca com os animais? Eu acho que o contato, o convívio, você caminhar, você sair pelas estradas, você entendeu? A liberdade que ele te dava, a segurança, né? A autoestima, né? Eu venho de uma família muito grande, de muitos irmãos. E eu sou o meio do meio, entendeu? Uma mãe que tinha que criar 8 filhos. Você não era nem a mais velha, nem a caçula, que normalmente recebem então, as maiores atenções. A turma ia ficando meio pelo caminho, sabe? Sabe como é que é esse negócio, entendeu? Então eu me aproximei muito dos bichos. E o cavalo, ele tem uma personalidade forte, ele é incrível, né? É uma coisa, é uma energia, assim, só quem gosta... realmente, quem não tem medo, né, realmente é que pode avaliar, né, isso aí que eu estou falando. E assim foi na minha vida, os momentos mais felizes e mais tristes da minha vida, ele esteve presente, né, e é claro, traz muitos amigos, muitas amizades, né, e isso... na vida da gente é fundamental, né? Com certeza. E principalmente agora também, né, que nós passamos por toda essa situação, né, da pandemia, ele realmente é um transformador, sabe, de vidas. E você teve uma experiência dessa de transformação ligada aos cavalos quando você perdeu seu marido, né? Você já relatou em outras entrevistas que a companhia dos cavalos te ajudou muito a superar esse momento. A fazer esse luto, né? Porque nós éramos muito ligados e o cavalo foi um elo de ligação, porque eu o conheci por conta dos cavalos, realmente. E eles ali me ajudaram, e os amigos aqui, o nosso grupo de amigos, né, também junto com isso. E aí eu mantenho esse grupo até hoje, então eu acho que realmente ele é terapêutico por vários aspectos, né? Não só para as crianças excepcionais ou especiais, né? Ô Bia, e aí me conta então, quando foi que essa relação, essa percepção do cavalo como terapia você já tinha informalmente há muito tempo, como você mesma disse, desde criança, você entendia que essa companhia tinha um efeito terapêutico, mas em que momento da sua vida e como é que acontece essa transição da criadora de cavalos
para financiadora e incentivadora da ecoterapia. Para quem está ouvindo a gente, se não tem familiaridade com esse termo, a ecoterapia é uma terapia baseada, como diz o nome, em cavalos. Então ela é feita, você tem com crianças especiais, como a Bia acabou de citar para a gente. Você tem tratamento de depressões através da relação do homem com o cavalo, do homem, da mulher, enfim, do ser humano com o cavalo. Já tem uma série de ações, inclusive que nós vamos falar ao longo desse programa aqui com a fisioterapeuta da Associação Ecoterapia Vassoural, que é a Elaine Soares Leite, que está aqui junto com a gente nesse bate-papo. Mas em que momento foi, Bia, que você entendeu, que você falou assim, olha, eu vou transformar isso num serviço, eu vou ajudar outras pessoas a se tratarem através da ecoterapia? Olha, foi todo um processo e ele veio natural, né? Justamente com a perda do meu marido, eu tive muito retorno de profissionais, de veterinários, que eram professores dele. Tem um veterinário do Rio de Janeiro que veio morar aqui comigo, entendeu? Fez treinamento com o meu pessoal. Eu tive um outro hipólogo também português que veio dar aulas de equitação para a equipe. Eu tive muito retorno positivo. Foi, assim, muito bacana. Então, nós começamos, no fim dos anos 90, nós começamos com uma escolinha de equitação, primeiramente. Equitação, né? Clássica até então. Uma equitação clássica para ensinar as crianças a andarem, adultos a andarem a cavalo, né? Na região nós não tínhamos, assim, né? Ali em Sertãozinho, Pontal, nós não tínhamos ninguém. E teve muito sucesso, nós fizemos muito sucesso, mas o meu pessoal não era preparado, entendeu? Né, não tinha grandes formações para dar continuidade naquele trabalho com bastante eficácia, né? Eu falei assim, não, vamos, porque inclusive estava assim, atrapalhando um pouco os manejos e os serviços diários da fazenda. Né? Eu falei, olha, vamos então fazer, eu tive esse privilégio, né, de ser agraciada com uma tropa, com pessoas, né, que me ajudaram tanto. Eu quero fazer um projeto social. E aí apareceu também uma filha de uma amiga que estava se formando em fono e queria mexer com cavalo. A mãe não estava muito satisfeita, não, tá? Porque não estava muito satisfeita. Eu falei assim, não, mas deixa ela vir para cá e a gente funda uma ecoterapia aqui. E foi assim, né? A gente foi caminhando, as coisas foram assim, não é que de um dia para o outro eu falei assim, vamos fazer uma ecoterapia. Sim. As coisas foram caminhando devagar, e aí no começo de 2000, nós começamos aí com essa longa história aí que já está durando, já tem 18 anos, né? Então a gente está adquirindo cada vez mais experiência, né? A equipe que trabalha com a gente é fantástica, a Elaine está aí para depois poder nos contar um pouco, né, de todo esse processo, e realmente é muito mágico, sabe, esse trabalho. Quando você viu isso se transformando, aquilo que você já tinha como benefício para você, sendo oferecido para outras pessoas, imagino que tenha sido de fato, o que você acabou de dizer, é mágico. É mágico, me emociona sempre, sabe? Me emociona sempre, eu estou sempre emocionada dos relatos das mães, do que a gente encontra na fazenda, porque eu vou lá na fazenda para ver outros serviços, entendeu? E aí eu né, encontro aquelas meninas, entendeu? Pela estrada lá, cantando com as crianças, porque elas cantam, elas vão andando assim, vão cantando, né? Eu acho assim, gente, eu falo assim, nossa, isso é uma bênção, eu tenho muita gratidão pelo trabalho delas e fico muito feliz, a gente fica com o coração assim, realmente, que você pode fazer a diferença, né? E a associação, ela está instalada numa fazenda que é da sua família?
Isso, a fazenda é da minha família, né, propriamente dita da minha mãe, que foi também uma grande incentivadora, que hoje está com 100 anos. E é isso aí, tá lá na fazenda dela, que é aqui pertinho, a 30 quilômetros de Ribeirão. E aí a família toda acabou abraçando a causa. Você contagiou todo mundo com esse ideal. É isso aí. Bom, agora eu vou chamar a Elaine, então, para participar da conversa aqui com a gente. A Elaine Soares Leite, ela é fisioterapeuta e é vice-presidente, se eu não estiver enganada também, da Associação Ecoterapia Vassoural. A Elaine vai contar para a gente um pouquinho. Eu queria que você começasse, Elaine, contando para a gente, bom dia, antes de mais nada, que você não tinha cumprimentado ainda, mas eu fiz uma rasíssima definição do que é uma ecoterapia, uma coisa bem, de fato, não profissional do que é a ecoterapia, mas eu queria que você contasse para o nosso ouvinte o que é a ecoterapia. Bom dia, Daniela. Para mim é um prazer também estar aqui representando a nossa entidade e todos os profissionais que lá trabalham. Para falar um pouco aí com vocês sobre o trabalho que nós temos realmente desenvolvido lá diariamente. Não, suas palavras foram muito completas, bem numa linguagem, né, de fácil acessibilidade, para que todos possam entender de fato o que é ecoterapia, né? E aí, quando a gente fala de ecoterapia, aliás, quando a gente fala do trabalho, desses 18 anos de trabalho que a própria Bia acabou de contar para a gente, começou lá no início do século, né? Nós estamos em 2021, então começou no comecinho desse nosso século. O trabalho da Associação de Ecoterapia Vassoural, ele já atendeu mais de 600 pessoas, né? E já realizou mais de, isso claro que é uma estimativa, mas 29 mil atendimentos, porque você não consegue ter isso contadinho, né? Quantas pessoas vocês costumam conseguir atender, por exemplo? Como é que isso funciona? Tem um limite por dia? Ou você começa a terapia com um certo grupo e aí ela só abre vaga quando terminar essa terapia? Porque eu sei que tem fila de espera, né? Para poder receber essa terapia que vocês oferecem. Sim, são 18 anos, né? Desde 2003, quando realmente foi fundado o projeto, logo depois, né, dessa transição aí da escolinha para o projeto de ecoterapia, a EV tem sido desafiada. Na verdade, o projeto estava sendo desafiado o tempo todo a buscar mais. Até que em 2010 nós nos tornamos uma entidade, né, e sem fins lucrativos, cujo objetivo mesmo era atender pessoas com deficiência e em situação, né, de vulnerabilidade social através da ecoterapia. Isso de forma gratuita, né, foi sempre algo que a dona Beatriz e toda a família, né, a dona Égila sempre deixou isso claro, que tinha que ser realmente de uma forma social, né, que abrangesse, que incluísse toda essa população. A gente atende normalmente uma vez por semana, então por isso que a gente faz aí uma estimativa do número de atendidos, né, a gente atende uma vez por semana durante 18 anos, 11 meses pelo menos no ano, né, então realmente já passaram por nós várias crianças, vários adolescentes, adultos, jovens e até idosos. Não, isso é maravilhoso, né? Aliás, em relação aos idosos, a associação participou de um projeto que ganhou um prêmio importantíssimo esse ano, que foi o 2º lugar no Congresso Internacional RET 2021, que é justamente um trabalho que é voltado para os idosos, mas eu vou deixar para a gente falar isso daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse, porque eu estava até na conversa anterior aqui com a Elaine, dizendo que a gente está muito habituado a ver a ecoterapia num tratamento para, principalmente, crianças e adolescentes especiais. Esse ainda é o grosso do trabalho, Elaine? A ecoterapia, quando você fala em ecoterapia, você pensa em um dos programas, porque ela é dividida em 4 programas, tá? É esse primeiro, que é a hipoterapia, né? Que é realmente a questão da habilitação e reabilitação através do cavalo. Então, realmente, há uma ligação muito grande, mas, como eu disse, são 4 programas. Então, nós temos o programa Educação-Reeducação, o programa pré-esportivo e o programa esportivo para equestre, que é a prática esportiva para equestre. E
é um leque muito grande. Nós podemos trabalhar com pessoas não só com uma deficiência física, cognitiva, intelectual, mental, auditiva, visual, mas nós podemos trabalhar com pessoas com transtorno do espectro autista, com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, com algumas síndrome do pânico, sobretudo agora, nessa fase da pandemia, descobriu-se muito da importância da ecoterapia para pessoas com depressão, com ansiedade, né, e com estudos palpáveis. Na verdade, todos os estudos da ecoterapia têm um fundamento científico, ela é um método reconhecido cientificamente, né, e que traz todos esses benefícios que a gente, ao longo dos anos, nós fomos fazendo enquanto profissionais, buscando esse reconhecimento científico. E então nós podemos atender pessoas que já estão num nível onde tem maior independência na condução do animal, no trato com o animal, que daí entram nos esportes equestres adaptados, né? Lá na fazenda, inclusive, a gente pratica também. Hoje nós temos os 4 programas ativos dentro da Associação de Ecoterapia Vassoural. E no esporte nós trabalhamos com parenduro. Então, participamos de campeonato. Olha só, sabe? Que legal. Então, e fazemos campeonatos internos. Então, é realmente o intuito de incluir o nosso praticante nesse mundo, né, tão incrível que é do cavalo. Antes da gente encerrar esse bloco, que já está chegando ao finalzinho, eu vou voltar para a Bia, porque quando a gente fala desses 29 mil atendimentos ao longo desse tempo todo, e com uma apaixonada por cavalos, como a Bia já demonstrou aqui ser, tem alguma história, Bia, nesse tempo todo que você acompanhou, que você falou, nossa, esse me marcou muito e que você não consegue esquecer, ou que te surpreendeu demais a evolução do paciente? Olha, tem sim, são vários, né? Tem pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral, né? Eu acho que é uma das mais tristes, né? A família que tem uma criança assim. Então, elas chegarem lá, elas não dominarem, né? Elas entram deitadas no cavalo, porque elas não sustentam o tronco, entendeu? Muitas não falam porque nem deglutem. E você vê essa criança, entendeu, com uma melhora tão substancial, é uma coisa que marca. Teve uma criança lá que não andava, saiu andando. Olha só. O que também sempre me impressiona são, às vezes, crianças, assim, lá tivemos uns 2 casos de trigêmeos ou gêmeos, entendeu, onde um deles tem um grau de autismo e o outro não. E você vê o irmão, que é normal, ajudando, sabe? Aquele irmãozinho, isso eu presenciei, e é uma coisa assim, é muito fascinante, né? Pessoas adultas que tiveram traumas, acidentes, né? Melhoraram sua qualidade de vida. São coisas que não tem como não marcar, né? São muitos casos, né? A Associação Ecoterapia Vassoural fica em Pontal, já tem 18 anos de atuação, já atendeu mais de 600 pessoas ao longo desse tempo todo, cerca de 29 mil atendimentos, trabalho importantíssimo de recuperação, reabilitação. E aí a gente está falando de uma gama de atendimentos aqui, de terapias que são possíveis através da relação com o cavalo. A mais conhecida delas talvez seja o tratamento de pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiências, né, que acabam conseguindo uma melhora na qualidade de vida, uma melhora no estado geral através da terapia com os cavalos. Mas você tem também tratamento, como já foi citado no bloco anterior, de ansiedade, de depressão. Você tem uma série de benefícios que a relação com o cavalo pode trazer. E, inclusive, de idosos, que nós vamos falar que foi o trabalho responsável pelo prêmio que a Associação Ecoterapia Vassoural recebeu agora esse ano.
no Congresso Internacional RET, um prêmio bastante importante, foi o 2º lugar nesse Congresso Internacional. Então, é um trabalho que merece atenção e merece destaque, e foi desenvolvido aqui na nossa região. Digno ou seja, merecedor de muito orgulho, né? Para quem reside aqui na nossa região. Elaine, eu vou pedir para que você explique para a gente, para quem está ouvindo, o que essa relação com o cavalo provoca no ser humano que traz esses benefícios todos que a gente tem conversado aqui ao longo do programa. Como você disse, né, a gente já iniciou, né, dizendo que o cavalo, né, esse método terapêutico, ele é holístico, né, ele trabalha o indivíduo como um todo, né, e ele não apenas habilita e reabilita, mas ele previne, educa, né, o praticante, a gente utiliza esse termo para nos referirmos à pessoa que pratica a ecoterapia, porque ela atua ativamente, né, na verdade, a terapia acontece realmente entre o praticante e o cavalo. E nós, profissionais da saúde, todos habilitados e capacitados para realizar essa terapia, atuamos ali, eu costumo dizer, como coadjuvantes, né, para promover uma segurança, para direcionar melhor um estímulo e buscar, né, os objetivos a serem alcançados de forma individual com cada uma dessas pessoas que nos buscam, né, e também as suas famílias. A Associação de Ecoterapia Vassoural, ela sentiu a necessidade de não apenas habilitar e reabilitar o praticante de forma específica, mas de trazer toda a família para dentro desse processo, né, para dentro desse trabalho, e até ajudar, né, no sentido de diminuir a sobrecarga proveniente mesmo de cuidados que muitas vezes são prolongados, são duradouros, são constantes, né, e isso traz uma sobrecarga muito grande para essas famílias, e elas precisavam de ser inseridas nesse contexto. E aí a gente buscou também, então hoje nós não trabalhamos apenas com o nosso praticante, mas também com a família dele, tá? Tentando buscar mesmo o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo e a inserção dele dentro desse contexto familiar e todo o contexto social que o envolve, né? O cavalo, ele exige a participação do corpo inteiro, né? Então, ele contribui para o desenvolvimento muscular, para o relaxamento, para a conscientização do próprio corpo, ele contribui na concentração, na coordenação, no equilíbrio, trabalha essa questão da psicológica, emocional, da autoestima, né? A dona Bia falando no começo, no primeiro bloco, realmente ele nos acolhe, né? Ele é um animal que ele não enxerga a deficiência, né? Ele enxerga o ser humano e ele trata dele dessa forma global, né? Então, da forma psicológica, melhorando a autoestima, melhorando, nos doando essa força que ele tem, sabe? Então, nós trabalhamos exatamente, é uma terapia que trabalha a interação do homem e cavalo, né? Então, ele nos empresta, ele é um ser grande, de grande porte, de força, que nos doa, né, todo esse seu potencial, toda essa sua força, e consegue transformar essas vidas dessas praticantes que ali estão, cada um de acordo com as suas necessidades, né? Você falou essa coisa da força muscular, que eu imagino mesmo que você consiga desenvolver a força, estou falando desenvolvimento da força aí para o praticante, né? Porque você estar em cima de um cavalo requer equilíbrio, requer... A Bia citou o caso da criança com paralisia cerebral, que, claro, não conseguia ficar sentada no cavalo, ela se deitava no cavalo para poder se equilibrar. Então, é esse desafio de estar em um animal tão grandioso, porque o cavalo é um animal grande mesmo, inclusive em dimensões, que vai provocando um certo estímulo. É dessa forma que funciona, Elaine? Sim, sem dúvida. Através dessa interação, na verdade, assim, o cavalo, ele tem essa questão física, igual você está falando, né? Ele é o único animal que tem no andamento passo, né? Porque a gente conhece o animal que ele anda ao passo, ao trote, ao galope, né? Mas nesse movimento passo,
ele é o único animal que tem um movimento semelhante ao caminhar humano. Por isso que a gente fala que nós estamos andando a cavalo. Você não está sentado, não está apenas montado, você está andando a cavalo. Por quê? As regiões do cérebro que são estimuladas nesse movimento do passo, no andar a cavalo, são exatamente as áreas da marcha, do caminhar humano, né? Então, para aquele praticante que nunca andou, ser colocado sobre o cavalo e ter a certeza de que todos os estímulos estão sendo transferidos para ele, estão atingindo o seu sistema nervoso central, mais precisamente ali o cérebro, e proporcionando, né, essa oportunidade de conhecer o que é o caminhar, né, essa semelhança chega a 95%. Né? Então, ele é um animal de grande porte, de dócil, mas ele também é sensível, de olhar expressivo, né? E ele é capaz de trocar esse afeto com o praticante. Então, a gente diz que os efeitos dessa interação promovem não apenas a saúde física, mas a emocional e também a social. Ele diminui, né, níveis de estresse, de ansiedade, porque quando você está andando a cavalo, tem um massageamento das glândulas suprarrenais que produzem o efeito regulador das substâncias que influenciam diretamente na nossa alegria, no nosso entusiasmo, no nosso humor, né? Então tem efeito calmante, diminuição de irritabilidade, né? Sim. Ativa o estado de alerta, né? Então, e também regula o sono, né? Produz um massageamento dos órgãos internos. É um benefício então, geral, né? Você tem uma série de dúvida. benefícios que vão sendo provocados ali. Eu ia fazer uma pergunta para a Bia, mas eu estou vendo aqui que a Bia também queria falar a esse respeito. É isso, Bia? Não, eu queria só acrescentar que eu sou, assim, grande cavaleira, né? Eu faço muitas cavalgadas de longa distância, de muitos dias, e acho que, acrescentando aqui a tudo que a Elaine falou, é uma massa muscular que tem um movimento tridimensional, né, esse passo do cavalo, que nos remete, você entendeu, a essa energia para o cérebro, certo? E que justamente nos permite ter todas essas sensações. É isso que realmente, acho que no final das contas aí, que é a grande sacada da terapia, né? Que vai gerar todo esse desenvolvimento. Que vem pela sua coluna vertebral, chega no seu cérebro, entendeu? E dá todo esse êxtase, né? Eu por exemplo, você entendeu? Eu sou apaixonada por andar a cavalo. Para mim, me ajuda demais, né? Meu humor. Às vezes eu estou aqui trabalhando, sabe? Eu falo assim para os meninos, gente, eu vou aí, eu preciso montar. Eu preciso me acalmar, eu preciso colocar minhas ideias em ordem, entendeu? Eu estou cansada. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que só... Aí eu não sou técnica, né? Não sou da área da saúde, mas são as minhas sensações. Ô Bia, então aproveitando nas suas sensações e nessa coisa da sua experiência como cavaleira, enfim, que é desde criança... O que precisa um animal para ser um bom animal para a ecoterapia? Porque tem muita gente que tem medo de cavalo, tem medo que o cavalo empine, que o cavalo derrube. Como é que se prepara um animal para a ecoterapia? Olha, nós na fazenda realmente preparamos desde novinhos, né? Porque como tem uma criação grande, nós vamos acompanhando o comportamento dos animais. E os cavalos não são diferentes da gente, cada um tem seu temperamento e nós vamos pensando isso, né? E a gente prepara o nosso cavalo desde potro, né? A gente já vê o temperamento, porque o que acontece na maioria das ecoterapias? As pessoas ganham cavalos, ou é cavalinho velhinho que não dá mais serviço, ou o cavalinho que ficou lá encostado, certo? Eu não aceito receber, já agradeci muitas vezes que me oferecem, porque eu preciso saber da origem, como é que ele foi criado, porque eu sou muito ligada ao bem-estar animal. Então, nós fazemos terapia com esses potros desde que eles nascem. Sim. E aí nós vamos acompanhando, e nós temos as nossas equitadoras, né? Que nos ajudam a treinar os cavalos, a cuidar, né? Que fazem parte da equipe da Elaine.
e elas vão deixando, porque o cavalo ele precisa ser manso, evidentemente, ter um temperamento bom, ter um andar compatível, não ser muito grande. As meninas, eu sei que aqui, né, nós temos um público grande que está nos ouvindo, né, e existe várias raças, né, mas as meninas gostam dos cavalos mais medianos, porque elas né, elas ficam ladeando, né, as crianças, e um cavalo muito grande, né, elas se atrapalham um pouco. Então, tem tudo isso: um cavalo mediano, um cavalo manso, um cavalo que não reage a qualquer, não se assusta com qualquer coisa, porque cavalo é um ser, você entendeu, que vive gregário, né? E eles sempre fugiram do predador, né? Desde que eles foram criados. Então, eles se assustam, né? Mas tem aqueles que assustam menos. Então, você vai detectando no rebanho esse tipo de comportamento. E assim nós fazemos nossos cavalos. Helena, agora eu vou pedir para você contar então um pouco para a gente do trabalho que recebeu o prêmio, ao qual eu já me referi algumas vezes, porque é um trabalho ligado a pessoas idosas, que é o que não é tão comum, o que não se vê com tanta frequência na ecoterapia. De que maneira a ecoterapia colabora com quem já está na terceira idade? Isso, foi um estudo que nós desenvolvemos em parceria com a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP da Universidade de São Paulo, USP, com a doutoranda Edneia Mello. Nós nos conhecemos no congresso de ecoterapia, lá em Florianópolis, o último congresso de ecoterapia, e ela disse que havia passado no doutorado aqui, né, na faculdade, e eu falei, já quero esse projeto com a gente, né? Vamos desenvolver a pesquisa lá, e nós estreitamos esses laços, e realmente ela veio e nos trouxe esse trabalho no sentido mesmo de prevenção, né, de vários fatores que o cavalo ajuda também, né, igual aquele equilíbrio que eu disse que ele traz não apenas físico como emocional, e que a gente sabe que na pessoa da terceira idade, isso acaba entrando em desequilíbrio, e a gente precisa né, ajudar nessa regularização, e nada melhor, né, do que um animal que realmente trabalha isso. E foi quando ela nos apresentou esse projeto, nós começamos a desenvolver a pesquisa. Foram trabalhados idosos tanto do município de Pontal quanto de Sertãozinho. Fizemos, né, uma pré-seleção, porque precisávamos que eles se enquadrassem na linha da pesquisa, e começamos a desenvolver ela propriamente no ano de 2019, final de 2019, começo e meio de final de 2019, primeiro e segundo semestre, na verdade. E foi muito bom, né? Foi excelente, na verdade, porque os resultados vieram, e com o desenvolvimento do projeto desenvolvido, né, por essa doutoranda, nós conseguimos observar melhoras na deglutição, porque ela é uma dentista, tá? Da Faculdade de Odontologia, ela é uma dentista que também é apaixonada por cavalos, como nós, e ela levou esse estudo, foram 16 idosos, entre 60 e 79 anos, e nós trabalhamos a capacidade funcional e o desenvolvimento dessa questão do sistema da mastigação, da deglutição, né, que também são muito acometidos nos idosos, né. Então, ela apresentou esse trabalho na Coreia do Sul, no último Congresso Internacional de Ecoterapia, uma coisa que normalmente era presencial, esse ano foi online por causa da pandemia, né, e nós conseguimos a apresentação oral, o segundo lugar, né? Que legal. Falava exatamente dos efeitos desse estudo nos idosos. Foi magnífico, né? Eles tiveram melhora não só emocional, eles continuaram interagindo, porque nós criamos um grupo, eles continuaram interagindo depois naquele grupo, né? Então foi uma coisa que até hoje a gente troca aí, né? Aquele grupo, e ainda estamos recebendo atualmente idosos de Pontal,
do Lar dos Velhos, Dona Albertina, da cidade de Pontal, que ainda estão conosco lá na ecoterapia. Continuam fazendo, então, continuam tendo atendimento lá? Sim, continuam tendo atendimento. E é engraçado, né? Porque para nós leigos, ouvindo você falar, é muito fácil para mim entender, por exemplo, a questão do equilíbrio, da força muscular, até dos sentimentos, né? De tristeza, mas quando você fala da deglutição, a gente fala assim, gente, mas até isso a ecoterapia consegue contribuir, né? Para mim já é mais difícil, e imagino que para quem está nos ouvindo e que é leigo também mais difícil de entender. Sim, ela conseguiu comprovar um aumento da força. Ela testou através de aparelhos específicos que tem, né, lá na Faculdade de Odontologia, a força da mordida, da deglutição desses idosos, e houve um aumento significativo do início do tratamento para o término do tratamento, que foi de 6 meses, né, igual eu falei para você. Um aumento na imunidade, né, então, através da medição da saliva, né, aumento na produção da saliva, aumento da imunidade desse idoso até 5 dias depois da terapia, né, o que comprova que realmente ela é eficaz, sendo realizada uma vez na semana. Então, são benefícios que perduram durante toda a semana, né. Isso é maravilhoso, né, muito, muito bom. E a melhora do equilíbrio, né, diminuição de quedas, mais segurança, né, no caminhar. Trabalhamos através da coleta de dados, né, da capacidade funcional, com exercícios, testes específicos, e todos eles apresentaram melhora. Maravilhoso. Agora, Bia, conta pra mim, porque no meio desse período aí, desses 18 anos que a gente tá falando que tem trabalho da associação, a gente teve quase 2 anos aí no meio do caminho de pandemia. Como é que a pandemia afetou o trabalho na associação? Vocês também foram impactados com ela? Ah, sim, ela bastante, né? Porque nós ficamos o ano passado, assim, tem vários meses em lockdown, né? Como todo mundo, mas tivemos aí, nos reinventamos, sabe? Foi muito bacana também o apoio da população em geral, né? Nós fizemos algumas ações aí de arrecadar alimentos para as famílias mais necessitadas aí, né, dos nossos praticantes, também lives e algumas ações, né, para minimizar, né. As meninas também deram aulas online para que essas crianças não ficassem desestimuladas e fizessem exercícios, Sim. tanto exercício motor, né, exercício cognitivo. Então, foram muitas ações. Eu acho que a Elaine, se eu estou esquecendo de alguma coisa aí, Elaine... para manter o vínculo, né, fortalecer esse vínculo formado que é tão importante para eles, né. E aí, Elaine, em termos de substituição mesmo, porque é claro que as pessoas em casa elas não têm o cavalo para fazer as terapias, mas aí vocês foram encontrando alternativas para que não deixasse de haver o movimento, a coisa da coordenação, do estímulo muscular, é isso? Isso, todos os exercícios, porque é aquilo, como eu te disse, nós somos coadjuvantes ali enquanto profissionais, né? Então a gente observa uma postura, um padrão e vai tentando trabalhar. Então às vezes a gente cria de uma forma lúdica, igual a dona Bia falou que via a gente cantando pelos corredores da fazenda às vezes. Sim, a gente cria essa forma lúdica, então foi lembrando as músicas, lembrando o que cada uma delas dá no momento, porque a ecoterapia não é só a montaria, né? Muitas vezes ela é uma das etapas do atendimento, né? Mas tem a aproximação do cavalo, tem a escovação, a alimentação desse animal, os cuidados, né, desse animal, a montaria e a despedida, que faz parte, né, para eles trabalharem tudo isso, né, e levarem isso para suas rotinas diárias. Então, a gente trabalhou muito as musiquinhas, trabalhou para a manutenção desse vínculo do cavalo e da criança, a gente mandou para eles a alfafa que o cavalo come para trabalhar as texturas,
os exercícios que a gente realizava sobre o cavalo, a gente também passava para eles estarem realizando, né? Então, foi dessa forma poder continuar mantendo mesmo eles em atividade, né? E lembrando do animal. Sim. Então, punha o mastigar do cavalo para eles ouvirem o mastigar, porque esse mastigar acalma, relaxa, né? Então, assim, e as mães, as famílias davam esse retorno para a gente de como que foi, porque, né, era mesmo algo ali dinâmico, e eram incríveis, né, os depoimentos, né, do quanto que a família interagia, de quanto que melhorou essa relação familiar, de quanto que isso ajudou a superar aquele período que todos nós passamos, né, com a pandemia de isolamento. Que bom. Bia, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que você, como idealizadora disso tudo, a responsável pela criação desse trabalho tão bonito, e que imagino que gostaria que esse trabalho pudesse ser ainda maior ou ser reproduzido por várias pessoas, deixasse uma mensagem final aqui. Qual é o seu sonho, Bia? Olha, meu sonho é que a ecoterapia continue, né? Apesar das dificuldades. Hoje, eu tive a grande satisfação de transferir a presidência hoje da ecoterapia para o meu filho, para o Walter, né, que já é a próxima geração, e o meu sonho é que realmente a gente possa aí atingir mais pessoas, né, então eu gostaria de deixar aqui que os nossos ouvintes seguissem as nossas mídias sociais, né, nós temos um Instagram, @terapia.vassoural, né, nós temos o nosso Facebook, Associação de Ecoterapia Vassoural, certo? E vou aproveitar aqui que nós também vamos realizar agora no dia 28 um leilão virtual para a gente arrecadar também recursos para que a gente possa aumentar, né? E dar sustentabilidade para esse projeto. Porque nós também precisamos de ajuda, como hoje quase toda entidade no Brasil, né? Então, gente, é dia 28, às 11 horas, e podem seguir nossas mídias, que lá vão estar os links para vocês entrarem e seguirem as nossas ações. Esse é o nosso sonho, que ele continue, né? Maravilha, Bia. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para contar um pouco da sua vida, do seu trabalho aqui para a gente. Muito obrigada, Daniela. Elaine, obrigada a você também pelo tempo que disponibilizou aqui, explicar para a gente um pouquinho como é que a ecoterapia funciona e quais são todos esses benefícios que ela pode trazer. Eu que agradeço a oportunidade, Daniela, e as porteiras da Associação de Ecoterapia Vassoural estão abertas para recebê-los sempre que vocês quiserem e puderem ir nos visitar e conhecer de perto o trabalho lá realizado. Muito obrigada mais uma vez. Então, você que está nos ouvindo, segue a dica da Bia aí, acompanhe as redes sociais todas, apoie o trabalho importante que elas fazem e volte a semana que vem para ouvir mais uma história ou uma trajetória de sucesso aqui no Nossa Gente, porque eu vou estar te esperando. Se quiser me mandar qualquer sugestão de assunto e de história para a gente contar aqui, daniela.lemos@cbnribeirão.com.br é o e-mail. E lembre-se que você pode ouvir essa entrevista de novo nos sites da CBN Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos. Até sábado que vem. Nossa Gente. Apresentação: Daniela Lemos.